Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema, novo normal. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos lá, novo normal. Você tem ouvido falar dessa expressão. Mas olha, toma muito cuidado com algumas expressões novas que estão surgindo nessa época de pandemia. Toma muito cuidado. Procure ver o que elas realmente querem dizer. Hoje eu vou falar sobre essa expressão novo normal. O que ela realmente quer dizer? Quando nós ouvimos, nós entendemos uma coisa, mas no estudo linguístico das palavras, das expressões, a gente vai entendendo outras coisas que estão implícitas nos termos usados, nas expressões utilizadas. Parece uma expressão inocente, não é? Que quer dizer apenas que o mundo mudou e que vai existir uma nova normalidade. Não é isso. Quer dizer, o mundo mudou, então a partir de agora vamos ter uma nova normalidade. Mas não é tão simples assim. Vamos verificar agora o que essa expressão realmente significa. Novo normal significa o seguinte, que a nossa vida nunca mais voltaria à normalidade anterior. Então, não é que nós voltaríamos a uma vida normal. Nós não voltaríamos à normalidade. Nós viveríamos nesse novo normal, esquisito que nós estamos vivendo hoje. Então, isso que essa expressão quer dizer. Qual seria, e aí começam as perguntas, né? Quando a gente está diante de situações assim, nós precisamos nos questionar sempre. Precisamos fazer algumas perguntas para buscar as respostas. Qual seria o planejamento de alguns para essa nova normalidade? Então, que planejamento é esse? Quer dizer, o que vai ser essa nova normalidade? E nós já fizemos, nós da população em geral, já fizemos tudo o que nos foi decretado por leis e normas. Seguimos as leis, seguimos as normas. Então, ficamos em casa, tinha aquela regra do fique em casa, ficamos. Mantemos o distanciamento em todas as circunstâncias sociais. Muitos fecharam empresas, né? Tanto fechamento em alguns horários, que ainda permanece agora, fechamento em alguns horários, ou até definitivamente, né? Quantas empresas faliram, não tiveram condições de prosseguir, né? Usamos máscaras, então, nas ruas, nos vários ambientes. Agora, interessante, né? Tudo isso que estamos fazendo não é suficiente para a nossa vida voltar ao normal. Então, seguimos todas as regras, esse ano inteiro praticamente. E tudo isso não é suficiente para a vida voltar ao normal. Fizemos até, em primeiro lugar, uma coisa muito estranha. Até historicamente, né, na história da humanidade. Foi estranho toda a população ficar em casa, e não apenas as pessoas infectadas, porque quarentena é isso. Quem fica em quarentena é a pessoa infectada. Então, a pessoa que estivesse infectada pelo vírus, né, atual, ficaria em casa, mas todos nós ficamos em casa. Isso já foi um pouco estranho, né? Porque toda a população, e não apenas as pessoas infectadas. Fizemos isso direitinho, não resolveu o problema. Agora a população tomará vacina para se imunizar do vírus. Então, já saiu uma declaração da Anvisa para uma aplicação emergencial de vacinas. Ok. Agora, a minha pergunta que faço e que você pode se fazer também, o que falta inventar depois da vacina?
Então as pessoas já ficaram em casa, já fizeram distanciamento, já usaram máscara, já fizeram tudo diferente, agora vão usar a vacina. Qual será o argumento para permanecermos no novo normal? Então, depois da aplicação da vacina, o que vai ser dito para a população para que a população fique nesse novo normal? Olha, pode ser que venha esse argumento, né? A gente nunca sabe, né? Tem gente que é muito criativa, né? Será que o argumento que vem na sequência é que o vírus é mutante e que precisamos tomar continuamente a vacina? Talvez venha esse, né? Então a população é vacinada e aí vem esse argumento. Ah, mas o vírus é mutante, você precisa continuar na sua casa porque você pode pegar uma outra mutação do vírus, é um retrovírus, então esse vírus vai mudar, então você vai continuar na sua casa sem fazer nada. Pode ser? A gente não sabe, nós não sabemos o que vem na sequência, mas pode ser esse tipo de história. Agora, outra pergunta muito importante, mas muito importante mesmo. Quem está estabelecendo essa nova normalidade? Da onde vêm essas regras? Porque de repente vem as regras, né? Máscara, isso, fica em casa. Mas aí a gente começa a se perguntar, mas da onde vem? Eu esperaria que viesse dos cientistas, mas não é. Não vem dos cientistas. Os cientistas estão debatendo outras questões e têm posições diferentes e tudo mais, né? Então, os cientistas se reúnem, fazem congressos até com opiniões diversas. Alguns concordam, outros discordam, mas o meio científico não é quem está trazendo essas regras. E aí? Quem está trazendo essa nova normalidade? Eu vou colocar 3 possibilidades e você pode refletir sobre essas possibilidades. E pensar que é 1, 2 ou 3, ou 1, 2 e 3, ou 1 e 2, 2 e 3, como você quiser. Então, quem está trazendo essa nova normalidade, ou estabelecendo essa nova normalidade? Primeira possibilidade, a geopolítica e os políticos. Então, são movimentações políticas internacionais, porque isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, seria uma geopolítica, uma espécie de agenda geopolítica estabelecendo as regras, e os políticos regionais se submetendo a essas regras. Essas regras viriam da política internacional? Uma possibilidade. 2, segunda possibilidade, o sistema econômico e seus interesses. Será que existem interesses econômicos e que fazem com que essa movimentação aconteça e essas regras sejam estabelecidas? Segunda possibilidade. E terceira possibilidade, outros grupos. Eu não vou nomear os grupos, mas vou deixar aqui como outros grupos, com seus interesses também. Será que é 1? Será que é 2? Será que é 3? Ou será que são os 3? Quer dizer, vamos refletir, porque de repente vêm essas normas, esses decretos, e todos nós obedecemos, mas não fica claro de onde surge, né? Porque quando essas regras da nova normalidade surgem, não se sabe ao certo de onde elas vêm. Já reparou isso? A única característica mais evidente é que todos os poderes repetem continuamente a mesma coisa, mas todos falando a mesma coisa. Eu vi um vídeo muito interessante, né? E aí, esses vídeos interessantes geralmente são internacionais, são vídeos independentes, são vídeos que não são da grande mídia. E uma expressão específica foi repetida por todos os telejornais dos Estados Unidos. Uma expressão específica, né? Então foi repetida a mesma expressão, uma expressão diferente, uma expressão nova, foi repetida por todos os telejornais, né? E uma expressão muito não usual, né? Unusual, era uma expressão não usual. Então,
foi repetida à exaustão. Então, a única coisa que a gente percebe é que essas regras que vêm são repetidas à exaustão, sempre a mesma coisa, né? O fique em casa e outras regras. Agora, os poderes repetem continuamente a mesma coisa, sejam os poderes políticos, que repetem, os poderes econômicos, que também repetem, e a grande mídia, que também repete. Então, há uma repetição. Não há um esclarecimento. E se há um esclarecimento, é um esclarecimento raso. Olha, fique em casa por quê? Não, mas escuta, não é o que está infectado que tem que ficar em quarentena? Por que todo mundo? Não, porque aí começam com explicações que não convencem. Então, a característica da atualidade é que vem determinadas regras, determinadas expressões como nova normalidade e são repetidas à exaustão. Então, como se fosse um método de lavagem cerebral. Aliás, eu fiz um dos programas sobre lavagem cerebral, sobre como surgiu essa expressão. Foi um jornalista de um jornal de Miami, se não me engano, foi Miami Herald, sim, Miami Herald, que ele descobriu o processo de lavagem cerebral. E o processo de lavagem cerebral é uma repetição. Agora, veja bem, a repetição, ela atua no inconsciente. Eu que sou psicanalista sei muito bem disso. Mas uma repetição boa, né? Por exemplo, eu sou saudável, gosto da vida. Então, expressões boas, repetidas, tudo bem. Mas expressões assim, novo normal e outras coisas repetidas, já começa a caracterizar um trabalho de lavagem cerebral. Um trabalho de repetir para deixar a diretriz. E aí todo mundo repete, sem grandes explicações, sem grande lógica, sem grandes justificativas, e fica todo mundo repetindo. Então, precisamos prestar muita atenção aonde os poderes querem nos conduzir com essa nova normalidade. Então ficam repetindo essas expressões, a gente não sabe o porquê, não tem explicações consistentes, só sabe que é empurrado para esse caminho, né? E isso é muito estranho na época atual. Aí você pode me dizer assim, mas André, isso não existia no passado? Claro que existia, mas com tanta insistência, com tanta persistência, me parece que é algo da época atual. Então, aí você pode me perguntar, mas André, são muitas mídias, será que todas têm a mesma orientação? Pois é, muitas mídias e poucos donos. Então, o que acontece? Então, sim, de uma orientação central, geral, há um acordo para que todos falem coisas parecidas. E o que escapa são nas mídias independentes. Então, nas mídias independentes, aí dá para falar algo diferente dessa lavagem cerebral, dessa ladainha de repetições à exaustão da mesma coisa, sem justificativa, né? Agora, vamos pensar o seguinte sobre essa nova normalidade. Aqui é só para você se questionar. Eu não estou afirmando, eu estou pedindo o seu questionamento, eu estou sugerindo o seu questionamento sobre esses pontos. Será que está nos planos dessa nova normalidade? Primeiro, retirar o nosso direito de ir e vir. Porque, de certa forma, se nos obrigam a ficar em casa, mesmo tomando a vacina, mesmo fazendo tudo, mesmo passando a pandemia, mesmo, então já começa a ficar um pouco estranho. Tá. Será
Será que essa nova normalidade vai nos retirar o direito de ir e vir? Será que só poderão ir e vir quem faz parte, né, dessa nova normalidade? Quem não se inserir fica de fora, perde esse direito? Será que é isso? Primeiro. Será que está nos planos dessa nova normalidade gerar uma crise econômica mundial? E quando eu falo crise econômica mundial, é para aquelas pessoas mais vulneráveis, para uma classe média, porque está atingindo de cheio a classe média, para as classes mais simples da população. Então, o que está acontecendo? Então, gerar uma crise é para aquelas pessoas com mais problemas e não para os bilionários. Os bilionários cada vez mais ricos e a população cada vez mais pobre. Será que tem isso no plano? Então, gerar uma crise econômica mundial? Será que está no plano? E agora, uma coisa para você refletir muito bem, que pode parecer até um exagero, mas pode estar no plano desta nova normalidade, retirar a propriedade privada. Para onde iria a propriedade privada? Talvez para o Estado, etc. Pode ser. Eu não estou afirmando que isso está nos planos da nova normalidade, mas eu estou dizendo que é uma possibilidade. Outra possibilidade, né? Aumentar a fome e a miséria, para que literalmente algumas pessoas morram de fome, para que literalmente tenhamos miseráveis desesperados no meio da rua, será? E última possibilidade, aumentar o lucro dos bilionários, desses indivíduos que já são tão gananciosos. Alguns poucos indivíduos têm 50% do dinheiro do planeta. Os 50% restantes do dinheiro do planeta são para o restante da população. Então nós temos aqui alguns bilionários, e aí você sabe os nomes, você consulta a mídia, você sabe o nome de todos. Temos alguns bilionários que têm 50% do dinheiro do mundo. Especialmente 8 deles. Mas a lista continua. E se você completar um pouquinho mais a lista, você tem 50% do dinheiro do mundo. O restante ficam para populações inteiras. Tem países inteiros que não têm o dinheiro que um desses bilionários tem. Então, populações inteiras passando fome, passando dificuldade, para que esses indivíduos ganhem e lucrem cada vez mais. Você acha isso correto? Você acha isso justo? E se você disser assim, mas eu não percebo isso, não é bom perceber? Mas eu não acho que é isso. Começa a pesquisar. Começa a ver para onde está indo o dinheiro. Então, tem alguns poucos bilionários, muito gananciosos, cada vez mais ricos, e a imensa maioria da população cada vez mais pobre. Será que faz parte dessa nova normalidade tudo isso? Então, só que eu quero também dar uma mensagem de esperança. Eu entendo que as pessoas que estão despertando, as pessoas mais conscientes, o que acontece com essas pessoas? Elas podem criar uma resistência a isso e procurar agir no sentido de evitarmos que esse plano seja aplicado, da nova normalidade. E que a gente possa superar tudo isso e realmente voltar para a normalidade. Então, é uma mensagem também que eu entendo que tem muita esperança e que nós temos sim um caminho para não adentrarmos nessa nova normalidade, que seria realmente terrível daqui para frente. Eu vou dar 2 dicas para você e na sequência nós voltamos
ao nosso tema e eu vou fazer um tema final e eu entendo que nós podemos ter um trabalho muito interessante aqui, dicas muito interessantes no final. Acho que vai valer a pena ouvir o final. As duas dicas são simples, né? Eu tenho um livro no Brasil que se chama A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras. E este livro você consegue em todas as livrarias, você consegue de maneira virtual atualmente. E meu nome completo é Marc André da Rocha Kep. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Eu procuro recontar o passado da Terra numa outra versão, não a versão que contaram para a gente, porque eu fiz algumas descobertas que apontam para um outro caminho de passado da Terra. O passado da Terra teria sido diferente daquilo que foi apresentado para a gente nas escolas. E eu diria para você o seguinte, mais do que isso, eu pesquisei em textos antigos, eu fiz uma pesquisa muito profunda e reescrevi esse livro recentemente. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. E o outro livro é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, da Novas Edições Acadêmicas. Esse você adquire pela Amazon.com. É um livro internacional, feito por uma editora alemã, com sede também em Portugal, em Nova York. Novas Edições Acadêmicas, também Marc André da Rocha Kep. E eu entendo que esse livro também pode ser bastante interessante para você fazer suas pesquisas transdisciplinares. Vamos lá. Então, eu tenho esperança que voltaremos ao normal e não ao novo normal. Mas isso depende de mais e mais pessoas conscientizarem. Precisamos de uma conscientização de várias pessoas, para que estas pessoas unidas possam fazer a diferença nesse momento que estamos vivendo. Agora, nós precisamos estudar as expressões de forma semântica. O que é a semântica? É o estudo do significado. Também precisamos estudar as expressões de forma semiótica, que é o estudo da construção do significado. Como aquele significado foi construído. Então, como o significado de novo normal, por exemplo, foi construído. Etimológica, que é o estudo da origem e da evolução das palavras e expressões. Então, como surgiu e como evoluiu. Agora, tudo isso vai fazer com que nós entendamos o porquê de algumas expressões que foram desenvolvidas. Bom, minha mensagem final é uma mensagem de esperança. Vamos, com muita esperança, procurar melhorar o nosso planeta, mas isso depende da consciência de cada um de nós. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.